A vida das pessoas estão amarradas por causa de uma palavrinha demoníaca chamada orgulho. E o que eu vou trazer aqui para vocês, eu dentro do avião, a hora que eu estava concluindo, eu disse, Senhor, tem misericórdia porque eu sou orgulhoso. Eu vi muita coisa aqui que eu talvez estava sendo e não percebo. Eu comecei a chorar dentro do avião, falei assim, ó, eu preparando o sermão, falei, não, isso aí eu não percebi nem em mim. Por isso que é um diabo pior que Lúcifer. Ora, se o orgulho derrubou o diabo, quem é pior que o orgulho? Mas como é que eu sei que eu sou orgulhoso? Bom, vamos ver hoje. Espírito Santo, primeira coisa, nos perdoe. Segunda coisa, nos leve aos pés de Jesus todo dia. Terceira coisa, me dê sabedoria para pregar o que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou tentar ao máximo não fazer nenhum comentário do sermão para eu aproveitar ele ao máximo e no tempo necessário e você entender ele didaticamente. Se eu começo a comentário, eu não consigo terminá-lo. Você quer saber o que Deus acha de uma pessoa orgulhosa? Então, primeiro vamos entender o que é orgulho, depois identificar se o temos, depois identificar o nível e depois a gravidade, como se libertar e como vencer. Quem está comigo aí? Sua vida pode estar amarrada, ou na maioria das vezes está amarrada, por causa de egoísmo, que é filho de orgulho, inveja, que é filho de orgulho, ira, que é filho de orgulho, e orgulho, que é orgulho. Primeira coisa, como Deus vê, o que Deus acha de uma pessoa orgulhosa? Primeiro, Deus vê orgulho como o pai de todos os pecados. Provérbios 21, versículo 4 diz, mesmo eu colocando aqui, Tiago, você pode ir pondo mesmo com delay. Eu não vou acompanhar na tela que eu ganho tempo. Provérbios 21, 4 diz, olhar altivo e coração orgulhoso é lâmpada dos ímpios e um terrível pecado. Então orgulho não é uma coisa simples, um pecado simples, do tipo, todo mundo é orgulhoso. Você quer corrigir um orgulhoso? A primeira coisa que ele vai dizer, todo mundo faz. Fulano, para de falar mal dos outros. Todo mundo fala. Orgulho para Deus é um pecado absurdo. Deus vê a soberba, aquele que exalta a si mesmo, todo aquele que tem uma visão elevada de si mesmo, todo aquele que tem uma visão de si mesmo elevada acima dos outros, Deus entende que ele se rebela contra o próprio Deus e é um terrível pecado. É pecado você pensar menos de si e é pecado você pensar mais de si. O apóstolo Paulo diz que você não pode pensar menos de si e nem mais de si. Você não pode pensar mais de si porque Jesus morreu por você. E você não pode pensar menos de si porque Jesus morreu por você. Você não é a última o rato da coca porque você estaria no inferno. Mas Jesus deu a vida por você. Mas você também não é o rato da coca. O rato. Porque Jesus deu a vida por você e você é muito importante. Então, se diminuir com autocomiseração fingida, é pecado. E se exaltar com soberba, é um terrível pecado. A Bíblia compara o orgulho como o pai de todos os pecados. Segundo lugar, biblicamente falando, Provérbios 6, 16 e 17. Deus odeia. A palavra odiar no literal. Odeia, aborrece. Fica com ódio
O orgulhoso. Palavra dura? Diz o texto, há 6 coisas que o Senhor odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, etc, etc, etc. Pois você pega o texto todo. O orgulho na Bíblia, ele produz um ódio absurdo em Deus. Aqueles que têm olhos altivos e são orgulhosos, irritam, iram e faz Deus ficar com raiva de ódio. Terceiro, a tal ponto, Tiago 4:6, que Deus resiste os orgulhosos. A palavra resistir aqui também é traduzida por repúdio. Despreza ou rejeita. Olha o que diz o texto. Ele dá maior graça. Coloca aí bênção, amor, abraço, carinho. Portanto diz, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra repudiar aqui, ou resistir, vem aqui, Pablo, deixa eu tentar explicar para você. O humilde, quando ora, o Senhor está ali. Viu orando aqui paizinha e passando a mão na cabeça dela? Deus faz isso quando o humilde está orando. Quando o orgulhoso vai orar, Deus fala assim, cala a boca, xarope. Ele rejeita. Ele fala assim, porque Deus está vendo é o quê? Você já imaginou um orgulhoso orando? Essa mulher que chegou assim, ó, só não mudar a minha vida, eu não te sirvo mais. Agora tem gente, eu falei para o Jean, falei para a Cam, falei assim, ó, obrigado, Tigo. Qual é o seu nome? Tem gente que agora chega na gente nas conferências e fala assim, ó, vim aqui para o senhor me curar. Teve um que tive que corrigir ontem. Vim aqui para o senhor me curar. Eu falei, para onde você está. Eu não tenho obrigação de curar você. Eu não tenho obrigação de fazer nada por você. E Deus não tem obrigação de fazer nada. Não, eu vim de longe, o senhor me curar. Eu falei assim, você está pensando que eu sou o quê, mano? Aí tem pastor que fala assim, porque veja, eu te trouxe aqui e tem uns enfermos. Eu falei, pastor, eu orei pelos enfermos. Mas teve uns que foi curado. Você vai sabendo o testemunho. Na realidade, ele está querendo dizer o seguinte, que eu te trouxe para curar pessoas. Aí eu falei assim, pensei, diminua os vídeos de cura na internet. Porque o povo agora está mudando a expectativa. Eles estão indo atrás de um curandeiro e não estão indo atrás do fogo de Deus. Aí eu falo para os pastores, se vai ter cura, milagre, aí deixa Deus fazer. Mas que ninguém corra atrás disso. Irmão, isso é um peso que eu não tenho obrigação de carregar. Eu vim aqui para o senhor me curar. Mas, irmão, é o seguinte, eu aceito um negócio desse e morro de infarto, porque Deus não dá sua glória para ninguém. Então você consegue imaginar um orgulhoso orando? Tenta imaginar a oração de um orgulhoso. Daqui um pouco você vai saber se você faz ela. Então por que Deus repudia? Porque o cara está sendo arrogante com o próprio Deus. Você pare para pensar. Imagina você diante de um soberano, um super macro rei, o maior soberano na época dos reis. Imagina ele chegando diante do rei com o peito aberto. É o seguinte. É assim que o povo chega diante de Deus, diante de um soberano. Ele chega com nível de presunção, de arrogância, como se Deus, você sabe como é que eu tenho ensinado o povo? Você quer chegar diante de Deus e seu ouvido já chega dizendo, Senhor, o Senhor não me deve nada. Não me deve nada. O que Deus tinha que fazer, Ele fez o maior. Ele me deu Jesus. Eu não vou mais para o inferno. O resto agora é tudo lucro. Mas veja se é o que o crente hoje faz. Suas orações são repelidas e repudiadas por Deus, porque muitas vezes são orações recheadas de orgulho e arrogância, como se Deus fosse meu empregado, meu guru, meu pai de santo. Então a palavra resistir aqui, que Deus resiste aos orgulhosos, é voltar o rosto. O cara ora, Deus vira as costas. A palavra é rejeitar, e a outra palavra é pior. O cara pede uma coisa, Deus faz outra. Porque a palavra pior aqui para rejeitar faz oposição.
Eu estou dizendo para você que orgulhoso, quando ora, se ele pedir um carro, Deus tira o carro. Se ele pedir uma casa, Deus manda ele morar na ponte, debaixo da ponte. Se ele pedir, se ele pede saúde, Deus dá doença, porque Deus faz o contrário. Porque Deus está resistindo a ele. Não só resistindo, Deus está se opondo a ele. Mas aos humildes ele estende as mãos e concede todos os favores. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres. A palavra pobre de espírito ali é sempre aquele que chega diante de Deus com humildade. Em quarto, Deus não suporta gente orgulhosa. Nem você. Nem o orgulhoso gosta de outro orgulhoso. Sabe como é que a gente costuma dizer? Fulaninho entojado esse. Normalmente, gente entojada não gosta de gente entojada. Porque gente humilde não vê gente entojada como entojada. A palavra aqui, não suportar o orgulho, é literalmente a palavra entojo. É como se Deus dissesse, que pessoa nojenta. Você não precisa falar nada, ele sonda seu coração e vê, você, ui, que entojo. É triste ler um negócio desse. Você imagina, eu estou preparando isso aqui. Bom, está no meu livro Derretimento dos Servos. Provérbios 16, versículo 15, diz assim, o Senhor, esse eu quero que você leia em voz alta. Provérbios 16 e 5. Alegria abominável ao Senhor. A palavra aqui, ó, o Senhor detesta. Nós estamos falando de Deus amoroso. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Gostaria, com mais tempo, que você fizesse isso como seu devocional de amanhã. Provérbios 16 e 5, você vai ler o capítulo todo. Sua tarefinha de casa. Não dá para eu lê-lo agora. Em quinto, o que é que Deus pensa de gente orgulhosa? Faz ele se lembrar de Lúcifer. E Deus não gosta de se lembrar de Lúcifer. Os orgulhosos, de acordo com a Bíblia, Salmo 105, os orgulhosos são insuportáveis para Deus. Qual a reação que Deus tem para com o orgulhoso? Como Deus age ao soberbo? Primeiro, as pessoas orgulhosas sofrem muito um grande problema. Veja Isaías 2 e 12. Primeira coisa, humilhação. A humilhação é a morte do orgulho. Deus só trata a gente orgulhosa humilhando. Sabe como que Deus trata ansioso? Demorando. Sabe como que Deus trata orgulhoso? Humilhando. Sabe como que Deus trata a gente brava? Provocando. É deixando o cara te fechar, te gritar, xingar. Isaías 2 e 12 diz assim, porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia, diga assim, misericórdia, diga comigo, Ave Maria, diz não, então diz só misericórdia, diz assim, ó, gente, presta atenção, leia comigo em voz alta, Deus tem um dia reservados para os presunçosos e arrogantes, para todos os que se exaltam a si mesmo, para que eles sejam humilhados. Deixa eu te falar, não é sempre na Bíblia que você lê que Deus tem um dia reservado para essas pessoas. Mas por orgulhoso ele tem um dia reservado só para ele. Sangue do cordeiro, carmesim. Carmesim é vermelho ali, gente. Você imaginou? Deus julgando todo mundo, fala assim, agora eu vou julgar separadamente só o arrogante e o orgulhoso. Vem cá, seu boçal. Se benze, irmão. Mas Deus tem esse dia específico. Deus tem algo preparado para essa classe de gente. Segundo, o que Deus faz? Os orgulhosos, soberbos, presunçosos, que é o mesmo que
fofoqueiro, quem difama nas costas, quem não gosta. Nós vamos ver aqui as características. Veja Isaías 23, 9. Sofrerá severo julgamento. Diz assim, fala, a Bíblia não é uma coisa para qualquer um. Esse dia o cara falou, mas se a gente seguir a Bíblia, a gente não vai nem viver. Eu falei, agora você está entendendo. A ideia é essa. A ideia é essa, que a Bíblia te arrebente até você morrer e viver para Deus. Então assim, olha o que diz a Bíblia. O Senhor dos Exércitos o planejou. Planejou. Essa palavra é pior. Deus tem um plano para abater. Está escrito, ó, eu vou ver como fazer com esse arrogante. Então Deus traçou um mapa. E durante a vida, o orgulhoso vai sendo tratado de humilhado. Deus planejou para abater todo orgulhoso e vaidade. E humilhar todos que vivem ostentações vangloriosas sobre a face da terra. Sangue de Jesus tem poder. Eles também serão julgados e abatidos. Gente, faça hoje o que você tem que fazer. A pior coisa que existe é procrastinação. Procrastinador vive a 3, 5 passos atrás de quem tem sucesso. Porque ele vai deixando sempre para amanhã. Faça hoje. Se você precisa de arrependimento, arrependa hoje. Não espera sofrer para arrepender. Quarto, castigo, Jeremias 50, verso 31. Esse eu vou ler junto com você. Porque tem gente, tudo textinho que essa modinha da lacração gospel hoje não gosta. Castigo, disciplina, nem você trata seu filho como você está esperando que Deus te trata. Se você vai corrigir seu filho, ele bate boca com você, o que você faz com ele? Você disciplina? Eu espero. Nem você aceita a arrogância do seu filho, soberba dele. Como é que você espera que Deus aceite a sua? Vê, eis que me disponho contra ti. Leia de novo isso. Ó nação insolente. Olha o linguajar que Deus tem com os arrogantes. Seu insolente. Eu fico vendo os caras de uma teologia há 30 anos atrás que ensinou o crente a chegar diante de Deus e falar assim, vamos pôr Deus na parede. Pastor Hermes, que ele estava dando aula, né? Trabalhando. Então você me perdoe pelo que eu falei aqui há pouco que eu não te vi. Falei, pastor Hermes não está aqui, eu nem sabia. Chegou agora, está trabalhando. Eu me disponho contra ti, ó nação insolente. Imagina Deus olhando para você e falar assim, eu sou soberano, seu insolente. Não é o que você faz com seu filho quando ele te desrespeita, não? Quem que você pensa que você é, moleque? E meu filho, marido, conversa com a esposa, discute. Mas só ela que tem razão, a gente discute assim mesmo. E você fala, mas senhora, o negócio é o seguinte, você discute com a esposa, mas você tem que entender que ela senta a razão. E você fala, e depois fala. Aí um dia eu estou vendo o Jean falando com o mesmo tom. Eu falei, velho, há uma mulher para você, e nem com a sua mulher você vai gritar. A próxima vez que você falar assim com a sua mãe, que a minha mulher, você pede todos os dedos da boca. Nunca mais. Eu não sei se foi respeito pela mãe ou medo de ficar banguelo. Mas essa mulher é minha. Nem com a sua você vai falar assim. É tipo assim, quem que você pensa que é? Que insolência! Afirma o Todo-Poderoso. Quando você lê na Bíblia a palavra afirma pá! Deus, e ele diz isso aqui, ó. Porquanto chegou o seu dia, e vocês serão castigados. Vai dizendo misericórdia, socorro, compaixão, Senhor. Tem misericórdia. Faz igual eu quando estava no avião. Senhor, misericórdia. Não vou continuar. Vai dizendo, irmão, que é bom. Imagina Deus contra você. Esses dias eu disse a uma pessoa, se o diabo tiver contra você, tem Deus que protege. Diga amém. Se o homem estiver contra você, tem Deus que protege. E se Deus estiver contra você?
Então vai, bobo! Vai lacrando contra Deus. É porque é o seguinte, vou trocar de igreja. Porque nessa igreja eu não estou recebendo nada de Deus. Antigamente começaram a ensinar assim, ó, põe Deus na parede. Lembra ou não lembra? Misericórdia. Que o Senhor tenha piedade de nós. Pôr Deus na parede. Deus, santo, poderoso, tão majestoso, maravilhoso e tão bom. Vai fazer ou não vai? É assim que Deus vê a pessoa independente. É a pessoa de nariz empinado, que se acha, como diz minha filha, achão. Se achão, ela fala, se achão. Deus entende que essa pessoa está se rebelando contra ele. Vamos lá, consequências do pecado de orgulho na história. Primeiro, por orgulho Satanás se rebelou. Segundo, foi o primeiro pecado cometido na história. O pecado de Lúcifer. Isaías 14, 12. Já lemos esse texto muitas vezes. Como subistes ao céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes cortado. Nossa, como é que o senhor decora? Irmão, eu escrevi um livro de 400 páginas só sobre isso, então tive que decorar. Como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, e serei exaltado entre todas as nações. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja você, que se você cometer qualquer pecado, o diabo vai usar o pecado para te acusar. Mas o diabo nunca vai usar o orgulho contra o orgulho. Você nunca vai ver uma pessoa dizendo assim, nossa, estou tão mal, me sinto tão culpada de ter sido orgulhosa. Ninguém sente culpa do orgulho, gente. Porque o próprio orgulho é uma vacina contra arrependimento. Quando há orgulho, você está vacinado do quebrantamento e do arrependimento. Terceiro, as consequências do orgulho na história. Adão e Eva deixou a serpente entrar no coração dele. E o coração da serpente foi o que estava no coração dela. Ele vomitou dentro de Adão e Eva o que estava nele. Ele disse assim, vocês serão como Deus. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Eles já eram. Deus os fez o quê? A semelhança deles. Só que o diabo distorceu isso. Ser como Deus não é ser imar semelhança. É ser Deus. Quando Adão caiu, o diabo não disse me ame. Ele disse se ame. É o orgulho que dá origem a todos os demais pecados. O orgulho vai corroendo por dentro. Mata como câncer. Primeiro, a pessoa fica cega e insensível à voz de Deus ou ao Espírito Santo, que ela não se sente. Se torna dura com a repreensão. Se torna altiva, soberba, imoral. Se chateia quando é corrigida. Se não tratarmos o orgulho, ele nos mata. Então lá em casa eu costumo falar com a minha esposa, essa santa. Costumo falar com meu filho, com meus filhos. É porque quando você vai corrigir uma coisa, normalmente a nossa tendência é falar, é porque tudo está errado. Eu falei, para, isola. Estou corrigindo isso. É isso, esquece todo o resto. Se eu tivesse que falar de todo o resto, eu falava agora. Estou falando disso. Não é pessoal. O problema é que o orgulho faz você levar tudo para o lado. Então isola. Se você não prestasse nas outras coisas, eu não te confiava as outras coisas. Isso se chama correção. Então eu costumo falar para eles, não estou brigando, estou corrigindo. Não tem nada contra você, meu amor, sou seu marido. Se eu tivesse algo contra você, eu não teria casado.
Meu filho, eu não tenho nada contra você, sou seu pai. Por que que um pai vai contra o filho? Tudo que eu falo para você é para o seu bem. Primeira coisa, por que que meu pai está me criticando? Não estou te criticando, eu te amo. Tudo que pai fala para o filho é para o bem dele, então não é para mal. Então por que que você está aí pensando? Porque meu pai. Então isola, é porque isso, não tem nada contra. Eu estou corrigindo isso porque vejo a necessidade. Você acha que eu amo ser corrigido? Agora não, porque Luciano Subirá tem viajado um punhado também de 3 anos para cá. Mas toda quinta-feira eu ia 2 horas da tarde. Abria a porta. Quando eu abria, eu já olhava para a cara dele assim. Eu sabia do jeito dele olhar se vinha bomba ou se era um papo. Ah, pelo amor de Deus, não tinha um dia que era bom. Chegou um dia que eu falei assim, não tem nada que eu faça de bom? Ele falou, tem. Mas não precisa eu falar. Você já sabe. Um dia eu cheguei no Cristiané e falei assim, ó, você só vai entender que eu sou de Deus e humilde o dia que eu chegar aqui com um trapo de roupa rasgada, todo sujo, uma malinha nas costas, você vai falar assim, Hernani é humilde. Porque você só me critica. O Billy Graham tinha um camarada que ele apelidava de agulha. Ele pagou uma pessoa para viajar com ele, ele não viajava sem ele. Então um homem que pregou em todos os regimes, que os chefes de Estado recebiam ele com tapete vermelho. Um dia ele chegou para pregar na Inglaterra e tinha faixa, o nome dele em tudo que é lado. Ele achou aquilo bonito, é claro. Você vai fazer uma conferência cruzada, tem que ter divulgação. Isso não tem problema isso. O problema é como você recebe. Deus não tem problema em te prosperar e te dar nada. O problema é como você recebe o Isaac. Porque tem Abraão aí que não quer devolver Isaac não, gente. Dou nada, se o senhor me deu ele, que a conversa, se Isaac é meu. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Deus queria capricho? Está na fala do próprio Deus. Abraão, não precisa matar Isaac não. Porque agora eu sei que tu me amas. Mas Deus não sabia não? Deus sabia. Abraão que não sabia. Aí Billy Graham chegou na Inglaterra, chegou por agulha. Falei assim, ó, tem muito Billy Graham por aqui. Agulha o quê? É muito Billy Graham espalhado na cidade. Pode pôr meu nome, tudo, mas menos Billy Graham e mais Jesus. Pega o nome de Jesus e põe enorme. Mas tem que saber que é o Billy Graham. Mas tem muito Billy Graham nessa cidade. É Billy Graham para lá, vou ter pesadelo com Billy Graham. Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham. Então ele contratou um cara que viajava com ele só para pôr defeito nele. Bom, eu percebi que por causa da rejeição, tenho orado a Deus. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que só vê defeito. Por isso que eu não leio mais comentário em rede social. Eu tenho 2 pessoas que ficam vendo as críticas e vai deletando lá. Eu só vejo coisa boa. Claro, irmão. Você não tem noção dos comentários. É tanta maldade. Então eles vão entrando, mas tem hora que passa. Aí a hora que você lê aquilo, esses dias uma pessoa falou uma coisa tão terrível, não me conhece, nunca viajou comigo, e eu virei o Satanás. Irmão, aquilo entrou como um veneno na minha veia assim, ó. Eu demorei, quantas horas eu falei que eu tive que orar para vomitar aquilo? Eu tive que orar 3 horas, e aquilo não saía de dentro de mim. E eu ia com uma ira, eu tive que vomitar. Sabe qual é o nome disso? Justiça própria. Foi mal que a pessoa falou. Veja, sou nada daquilo. Eu sei que não. Mas só o fato de eu querer me defender, eu não estou sendo como Jesus, que subiu na cruz e não abriu a sua boca. Pois eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu estava na Argentina para você entender o que é humildade. E eu orando, Senhor, esse país nosso vai realmente virar uma Venezuela? Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo me falou assim, fale em voz alta, tudo que vocês estão falando. O que, Senhor? Não vamos virar uma Venezuela, não vamos virar uma Cuba, não vamos virar uma Argentina, não vamos virar uma Colômbia, não vamos virar um Peru. Fala. Eu comecei, não vamos virar a Venezuela. Fala de novo. Você acha que o povo da Venezuela é inferior ao brasileiro? Você parou para pensar no nível de arrogância? Vem narrando Brasil e Suíça. De repente a Suíça vai ser o Brasil. Tinha que ser suíço. Eu queria ser suíço.
Olha o nível, o cara nem parou para pensar que ele está esnobando. A Suíça. Ei, Suíça. Aquilo não é um país, aquilo é o quê? Acho que aquilo foi montado para você tirar foto. O cara falou, tinha que ser suíço. O brasileiro, como diz a minha filha, é se acham. Eles se acham melhores que todos os países em volta. Aí, Brasil perdeu a eleição. Aí o Espírito Santo falou assim, agora todo mundo é Venezuela, Argentina, Colômbia, Cuba, todo mundo vai ter que orar igual. Olha o nível de orgulho do brasileiro. Imagina o crente na Venezuela ouvindo você orar, Senhor, não deixe o Brasil virar uma Venezuela. Jonathan Edwards disse, orgulho, agora guarda isso, orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada e tem outra. Tira uma camada e tem outra. Raspe qualquer pecado, na superfície sempre você vai encontrar o orgulho. Qualquer pecado, grande, pequeno, o orgulho vai estar liderando qualquer um dele. Um puritano, Richard Grenner, disse certa vez, quanto mais piedoso é um homem, de oração for um homem, mais santo for esse homem, mais bênção estiver sobre ele, maior é a necessidade de orar por orgulho. Nessa hora, eu parei. Eu não tinha pensado nisso. Gente, você é humilde, simples e de oração? Você tem a maior necessidade de orar por orgulho do que todos. Porque Satanás vai lhe tentar para você ter uma visão elevada de superioridade sobre si. Até na nossa santidade há soberba. Há pecado até na nossa santidade. Misericórdia. O cara é de oração e agora ele ora para não se orgulhar. Você acha que é bom? Você acha que é fácil? Então você acha que se vence o orgulho? Lúcifer, diz a Bíblia, ele era perfeito em tudo. Sabe qual era a função de Lúcifer? Sacerdotal. Ele que chamava o povo para adorar a Deus. Até achar orgulho nele. Todo mundo diga misericórdia, Senhor. Por quê, gente? A intenção da pessoa é ter a reputação de ser santa. Agora não é mais para agradar a Deus, é para se manter a imagem de santidade, para mostrar aos homens. Os fariseus queriam elogio dos homens. Os fariseus religiosos da época faziam as obras a fim de serem vistos pelos homens, serem reconhecidos. Esses dias meu filho disse algo, eu não tinha parado para pensar. Pai, você parou para pensar por que a gente ora de joelhos? Eu falei, é humilhar-se diante de Deus. É também. Primeira coisa que Jesus se revoltou com os fariseus, eles oram em pé. Por que você dobra o joelho? Porque diante de um soberano, você chega assim, ó. Gente, o meu Deus é muito soberano. Eu amo tanto chegar assim diante dele. Mas o cara vai orar, está na coberta, só puxa a coberta, aquele colchão fofinho. Ninguém ganha o mundo, gente. Tem uns que ganham deitado. Mas contudo, você entendeu o que eu falei. Ninguém ganha o mundo embaixo de uma coberta. A pessoa não é capaz de levantar, se preparar para ir falar com o soberano e depois reclama, Deus não ouve minha oração. Deus diz que nunca foi feita. Deus não responde minha pergunta que nunca foi feita. Você não tem coragem de se humilhar para vir falar comigo. É muita insolência. Segundo, como saber o sintoma do orgulho? Até aqui você fala, isso eu não tenho. Vamos lá. Espírito crítico. Só é crítico quem se acha superior. Vamos lá. Pensa que o ter, o saber dele é melhor que o ter e o saber dos outros. Por isso que eu vou. Só não vou se não tem voo, não tem agenda e fico ouvindo. Lá dentro de mim fala, meu Deus, o que é que esse cara está pregando, meu Deus do céu? Mas eu estou lá. Não, glória a Deus. E aí eu vejo quando minha carne está falando, e aí eu luto contra ela e começo a treinar. Falo, não,
tem algo nele que eu tenho que aprender. Sabe o que é isso? Treinar, humilhar, deixar de se achar. Espírito crítico é que tem gente que critica tudo. Tudo ele tem opinião. Sabe o que é isso, gente? Orgulho. Porque o Espírito Santo não gosta do espírito crítico. Tudo está errado. Você está certo. Terceiro, como saber o que é orgulho? Inveja. Misericórdia. Quando eu sei que eu sou invejoso? Quando Deus faz algo com o outro e não faz com você. Você pula alto. Por que é com ele? Gente, isso é inveja. Você quer saber se é invejoso? Esses dias eu estava corrigindo uma pessoa. Porque assim, você senta com a pessoa, ela começa a se gabar. E ela vai se gabando. E aí a tendência é que você pega entojo. Você pega a raiva. Então você fica com raiva. Aí eu falo, tá, a pessoa está errada, tá. Mas a maneira que você reagiu é inveja. Por que mexeu com você o que a pessoa falou? É inveja, gente. É inveja quando você vê o sucesso do outro, fala, o que o outro tem que se mostrar? É inveja. Você não sabe. Inveja é orgulho. Sabe o que é inveja? Ao invés de sermos gratos por Deus abençoar o outro, nos alegramos com o outro, a gente se entristece. O nome disso é orgulho. Sabe o que é orgulho? As pessoas não olham mais para mim. As pessoas me depreciam. As pessoas não me cumprimentam. Justiça própria. Inveja se resume a 3 coisas. Primeira, querer o que o outro tem. Segundo, se entristecer com a conquista do outro. Terceiro, se sentir injustiçado porque o outro conseguiu algo que você acha que você deveria conseguir. Sabe qual é o nome disso? Inveja. Eu já me peguei invejando sem saber. Eu já me peguei triste por alguém estar no lugar que eu deveria estar e fui injustiçado. E eu vi a outra pessoa lá que, na minha carne, humanamente falando, não merecia porque eu conhecia a pessoa. E eu não sabia que eu estava com inveja. Só fui saber porque quando eu fui a Deus contar que eu estava triste por causa da situação, ele falou assim, você está com inveja. Aí me deu uma vergonha. Eu, inveja. Por isso que Davi disse, Senhor, vê, Senhor, se há em mim um caminho mau. Não é fácil saber não, gente. Você só sabe disso se você for lá orar. É só a vida de oração que revela. E sabe, você pode estar humilde hoje e amanhã orgulhoso. Por isso você tem que orar. Tem que orar? Todo dia. Em resumo, inveja é torcer contra o sucesso do outro. Quarto, como saber se você é uma pessoa orgulhosa? Resistência à correção. Seguinte, o soberbo não aceita ser repreendido. Já faz uma tromba, um bico. Você é soberba, é orgulho. O que é humildade? Não é aceitar correção. Porque você pode aceitar na frente, ficar calado, ficar magoado. Sabe o que é humildade? É amar correção. Que exercício difícil ser crente, né, gente? Pergunta aí, sou crente, meu Deus do céu? Pelo menos isso eu sou. Agora você entende que quando eu estava preparando isso, pegando ali junto, eu e a minha esposa temos um livro, eu vou indicar para você 2 livros que vai revolucionar a sua vida. Um livro chamado Humildade, de Andrew Moore, e um livro chamado Derretimento dos Servos. Sabe quando eu escrevi esse livro? Derretendo e sendo humilhado em 38 horas de justiça própria em Londres e murmurando e reclamando a Deus. Morrendo de raiva. Ali Deus foi me dando um livro. Falei, você quer saber? Isso é justiça própria. Por que você acha que você é melhor que os apóstolos? Que Paulo teve 195 naufrágios? Que os discípulos que passaram tempestade me obedeceram? Você é melhor que quem, ô bonitão? Leia o livro de Andrew Moore, Humildade. Como é que chama aquele pregador que a gente está ouvindo? Tem muito tempo, pastor Cláudio, que só prega isso. Derek.
Derek Prince, porque tem um outro que eu não quero que Deus, Derek Prince. Meu Deus, esse cara prega. Um dia o Espírito Santo falou assim, começa a ouvir esse cara. Comecei a ouvir, eu falei, mas não tem nada que esse cara prega aqui que vai me acrescentar. Mensagem simples. E fui ouvindo. Foi ele que indicou Andrew Moore. Irmão, lá pro 15º dia ouvindo o cara, a mensagem foi entrando no meu coração. Eu falei, misericórdia. Não sou crente. Mas a mensagem do cara é simples. Ouça, Derek Prince. Derek Prince. C-K, final. Derek Prince. Mas ouça tudo. Ouça até morrer. E aí no final você me diga se você é crente. Como vencer o orgulho? Não, terminando, resistência à correção. Soberbo não aceita ser repreendido, a pessoa endurece o coração, é dono do próprio nariz, é independente, ele tem justificativa para tudo. Irmão, se você está errado, cala. Pior coisa que existe é você estar corrigindo uma pessoa e ficar, mas mais, não, você está certo ou está errado? Não, estou errado. Então para de falar. É uma pessoa cheia de justiça própria. O que é justiça própria? Injustiça. Justiça própria e injustiça. Só existe uma justiça no mundo. A de Deus. Com todas as outras é trapo de imundícia. Como vencer o orgulho? Querem ouvir ou não? Tem como vencer? Claro. Senão nós estávamos perdidos. Primeiro, nas aflições que Deus envia na sua vida. Sabe como que Deus trata? Através das tribulações. Parece que tudo que você está fazendo está errado. Se montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. O mundo todo está errado e você está certo. Deus está tratando você, ô bonitão. A hora que você falar assim, Senhor, eu entendo. Estou entendendo, para na hora. Você quer saber se tudo que você plantou na vida foi errado? É só ver o que você está colhendo hoje. Como é que está a sua vida hoje? Agora, você quer saber como que você vai viver daqui 10 anos? É só ver o que você está plantando hoje. Pelo fruto. Pelo fruto. Então, pare de reclamar dos outros. Pare de falar mal dos outros. Porque eu vou te falar, sucesso é uma coisa inevitável. Só tem uma pessoa que pode evitar seu sucesso. Nem o diabo pode evitar a bênção de Deus na sua vida. Como é que a sua sogra está evitando? Como é que o patrão, sabe quem está evitando? Você. Você quer que seus filhos tenham uma vida melhor do que você está tendo? Se você não pensa em você, pensa na sua geração. Se humilhem. Ouça Derek Prince, a palavra que mais fala. Humilhem-se. Gente, eu não preciso orar para pregar numa igreja pequena. Eu tenho que orar, mas não preciso. Quando a igreja é gigante, eu tenho que gastar horas de oração, porque eu me conheço. Mas por que você não precisa pôr a igreja pequena? Não é por causa de Deus? Não, por causa do ego. Se eu estou diante, quanto maior é a multidão, mais eu tenho que gastar tempo diante de Deus, porque eu conheço a minha carne. Se eu estou aqui no meio dessa multidão, uma igreja pequena, que expectativa você tem? É carne ou não é? É ou não é? Eu tenho que orar para tudo. Pequena, grande, minguado, ruim, bom. Eu tenho que gastar o mesmo tempo com Deus. Como vence o orgulho? Se está doendo, Deus pode estar trabalhando em você. Segundo, reconhecer. Primeiro passo. Pastor, eu sou uma pessoa orgulhosa assim. Eu sou. Percebo que eu sou. Primeiro de tudo é dizer, eu sou orgulhoso. Não reconhecer que já é ser. Irmão, ser orgulhoso? Não. Não existe homem bom. Quem disse isso? Bom só tem um, meu irmão. Que conversa é essa de bom? Exemplos de quem venceu o orgulho. Davi. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Está aqui no texto, Salmo 139, 23, 24. Olha o segredo de Davi. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu
coração. Prova os meus pensamentos. Que sabedoria, gente. E vê o Senhor se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou pecando, porque eu não consigo ver os meus pecados. Gente, sabe o que é isso? Essa é uma oração de gente humilde. Senhor, se eu estou chegando diante do Senhor com arrogância, me mostra. Por favor, Senhor. Eu não quero chegar arrogante diante do Senhor. Eu quero ser humilde. Jesus é o maior exemplo. E ele nos dá a dica de como ser. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, quando Jesus diz aprendei de mim, ele está falando, aprenda uma vez, só aprendi a ser humilde. Aí que está a chave, e aqui você não pode esquecer nunca mais. O sentido da palavra aprender de mim aqui é o sentido da palavra. Aprenda todo dia. Meu Deus, é isso aqui que me destruiu. Porque você pensa, não, eu já aprendi a ser humilde. A hora que o Espírito Santo vem e te corrige, você fala assim, ontem eu estava humilde. Hoje talvez não. Então a palavra de Jesus aqui é, aprenda hoje, amanhã você vem e ora de novo para ser humilde. A outro dia você ora de novo. Então quem não ora, ele vai declinando. E ele vai perdendo o favor de... Gente, eu sei quando alguém está sem o favor de Deus. Nada na vida dele vai para frente. Amanhã você pode acordar diferente de hoje. Com um coração diferente. Então todo dia ore para ser como? Para ser como? Eu fui crucificado em silêncio. Que exemplo do meu Senhor. Que exemplo. Humildade não é uma coisa fácil. Por isso que você só aprende com uma pessoa no universo. Jesus não disse, aprenda com Miguel a ser humilde. Aprenda com Davi a ser humilde. Aprenda com Abraão a ser humilde. Ele disse, aprendei de mim. Primeiro ele disse, é possível. Orando. Só orando. Porque ninguém verá seu pecado se não estiver ao pé da cruz. Treine e aprende e force a humildade. Visite hospitais, asilos, faça trabalhos sociais na igreja e fora dela. Abrace mendigos, dê esmola. Peça perdão. Pedir perdão, maior treinamento de humildade. Peça perdão, no secreto e em público. Achei que fui injusto com o pastor Emerson, porque não vi, porque eu disse, não pode faltar ninguém na liderança. Para quê? Porque essa mensagem é para entrarmos no ano. Está aqui. Ninguém poderia faltar. Para mim, a melhor e a mais importante mensagem que deveríamos ouvir. Porque maior é aquele que serve. O camarada amava a igreja até trabalhar. Arrumou um carro, agora não ama mais. O que é isso? Orgulho, gente. Você acha que eu quero pedir? Não, você tem que treinar, se obrigar. Errou no público, peça perdão no público. Errou no secreto, peça perdão no secreto. Mas o orgulhoso não gosta. Treine o orgulho. Faça o que a carne não gosta. Maior treinamento de orgulho. Aí eu te aconselho, Derek Prince, que é o que ele mais prega. Jejum. Ai, pastor, só jejuar o mundo desaba. Claro, jejum é trocar soco com o diabo. Aí. Você sai das provocações do Facebook e vai para os tapas. É ruim jejuar? É, que passa fome, parece que o mundo desaba? É, mas ele trata orgulho. Arrependa-se e volte-se para Deus. Primeira coisa, Senhor, se a minha vida parou no tempo, porque tem gente que eu acho que eu errei, devia pedir perdão, me revela. Porque eu não quero entrar 2023 com mais um ciclo de derrota. É entrando e saindo e a vida não muda. É claro que não é o diabo que está acabando com você. Vou te contar a história do meu amigo, pastor Júnior, os melhores amigos que eu tenho, amigo de... Bom, não vou falar os anos, só entrego os meus. Um amigo de mais de 25 anos. Estávamos agora em São Paulo, aquele monte de pregador e cantor. Eu e o Jean. Aí um falou assim, pastor,
te acompanho há tantos anos. Falei, quantos anos você tem? E a outra lá, o cantor lá, o menino lá da música que a gente gosta lá, da minha playlist. Ei, pastor, eu comecei a cantar, te ouvindo a cantar. Eu falei, que é péssimo. E o outro falando, e o outro falando, e o outro falando. Cada um que falava, eu me sentia 10 anos mais velho. 25 anos de ministério. Aí quando todo mundo falou, eu pensei assim. Baixei a cabeça e todo mundo falando. Que misericórdia de Deus. A maioria dos que começaram comigo estão aí, ó, nos podcasts escandalizando. Mas eu não estou de pé, porque eu sou melhor que eles, porque eu tenho um potencial enorme para escandalizar. Eu aprendi que se eu não for o Senhor todo dia, eu vou decepcionar muita gente. E se você não for o Senhor todo dia, você também vai decepcionar muita gente. E muita gente vai para o inferno por sua causa. Então treine. Sabe como que treina? Jejum e oração. A oração trata a alma. O jejum trata a carne. Se force. Se forçar é se humilhar. Se humilhe. Errou no grupo do WhatsApp, peça perdão na mesma hora. Não gosta, mas peça. Errou em público, peça em público. Errou em secreto, peça em secreto. O pedir perdão é humilhante. Mas está aí uma coisa boa para você tratar e treinar sua carne. Se você não treinar, seus filhos vão colher de você. Seus netos vão colher de você. E nada vai mudar. Porque Deus resiste o soberbo. E a oração do orgulhoso nunca é ouvida. Então agora eu vou fazer um apelo. Não vou pedir para ninguém vir na frente que vai pegar muito mal. E nem tem muita coisa para orar, porque não existe oração por orgulhoso. Existe arrependimento. Pastor, eu não quero entrar 2023 como eu estou saindo 2022 com esse coração. Então eu peguei em mim agora alguns traços de orgulho. Rejeição. Peguei alguns traços de inveja. Peguei alguns traços de justiça própria. Alguns traços de não gostar de ouvir verdades ou ser corrigido. E se isso é orgulho, como disse o pastor Júnior, a mulher chegou nele e falou assim, pastor, ora para mim. Estava eu, pastor Júnior. Porque tudo na minha vida dá errado. Só podia pedir que Deus revelasse. O Júnior, português, essa fala dando coisa, olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vou ficar 3 dias orando. Vamos, pastor Hernando? Bora orar, vamos orar. Que 3 dias você me procura. 3 dias depois veio a mulher. E aí, pastor? Deus falou que o senhor falou. Pois é, pastor. Deus falou para o senhor, quem está atrapalhando a minha vida? Falou. O que é que falou? Falou que quem está atrapalhando a sua vida é Deus. O que é isso, pastor? Como assim? Não é o diabo? Não. É Deus que está atrapalhando a sua vida. Tudo que você ora, ele faz o contrário. Se você pedir um carro, ele toma o seu. Se você pedir uma casa, ele te manda morar na rua. Se você pedir saúde, ele te dá doença. Mas por quê? Porque eu fui ler na Bíblia junto aqui, aí eu peguei junto com ele e falei assim, pastor, vamos ver o que significa resistir. Resistir significa, eu tomo, eu me oponho, eu tiro o que o soberbo pede. Ah não, gente, misericórdia. Olha quem falou aquilo para a mulher e eu queria sair correndo. Sabe o que a mulher fez? Saiu xingando ele. Será que ele tinha razão ou não? Não, o senhor está equivocado, eu não sou orgulhosa. Ele só olhou para ela e falou, tá bom, minha irmã. Mais um ano andando no deserto. 40 anos até morrer. Eu disse para um pastor da igreja o seguinte, pastor, por que isso aconteceu? Irmão, espera a geração morrer. Porque quando tem muito orgulho, Deus vai esperando a geração morrer, como fez no deserto, para vir outra. Por que eles morreram no deserto? Por causa do orgulho. Vê? Maledicência é o quê? Deus falou, quer dizer, fica aí morrendo no deserto, eu vou esperar vir outra geração, porque eu sou Deus, eu não morro, então eu tenho tempo, todo o tempo do mundo para esperar.
Eu sei, para mim 1000 anos é como um dia, então o seu 20 anos de sofrimento para mim é amanhã, então eu vou esperar amanhã. Continua, Deus não está competindo com você não. Ou você se humilha agora. Comece a dar culto a Deus, porque é arrogância não cultuar também. Se humilhe. Pai também pede perdão para filho. Filho pede perdão para pai. Mulher pede perdão para marido. Marido pede perdão para mulher, mas tem casa que ninguém pede perdão para ninguém. Misericórdia. Aí o favor de Deus vai fechando. Não vai para frente. Então vamos nos consertar. Você que trabalha para Jesus, na obra dele, quer dizer, que você pode trabalhar para Jesus e ninguém saber. Mas você que trabalha especificamente na construção do reino dele, na terra, quem faz a obra dele relaxadamente, a Bíblia chama de maldito. Se você pegou, faça, porque é para o Senhor. Seu melhor dia. Não estou na escala, é meu dia de culto. Espera aí, gente. Isso é falta de humildade. Falta de humildade. Pastor, não era para a gente entrar no ano com a mensagem de esperança? Vai ter as 8 unções aqui. Eu quero entrar no ano, é mudando. Essa mensagem não é só para você. Ela pegou a mim primeiro. Eu cheguei em casa, o primeiro lugar que eu fui visitar foi meu quartinho. Falei, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esses negócios aí, não. Eu nem devia ter escrito isso. Porque você vai escrevendo, vai pregando. Eu vi muita coisa em mim. E eu peço ao Senhor misericórdia da minha vida. Porque se eu cheguei em 25 anos aqui, eu tenho mais 40 pela frente. E quero ficar de pé para os meus netos escreverem sobre mim. Eu não quero, porque lá na frente, até para te elogiar, eles vão lembrar do seu pecado. Esse é o filho daquele que caiu. Lembra aquele homem de Deus? Levantou, olha, testemunho grande, mas caiu. Até para te elogiar, eles lembram do seu pecado, irmão. Quem está em pé, quando a palavra diz aqui, cuide para não cair, eu fui ler, se humilhem para não cair. Que o Senhor tenha piedade de mim. Agora fale por você. Esse pregador aqui está dizendo que o Senhor se apiede de mim. Que o Senhor me conserve aqui. Que as pessoas se lembrem do Hernani. Como um homem piedoso, como hoje a gente fala de Wesley, Finney, Moody, Madame Guyon. Que você vai ler os escritos dele, você vê os traços de humildade. Mas a gente só fala hoje, na época ninguém falava. Porque a glória é sempre de Deus. E Deus só permite homenagem a seus servos de formas póstumas. Eu vou deixar você por 3 minutos. Misericórdia, gente. 11 horas. 10 para as 11. Mas valeu a pena. Valeu a pena? Quem acha que valeu a pena? Cinco minutos. Tem uma conversa com Deus agora. Seja humilde. Não precisa dobrar joelho. Não precisa vir no altar, porque a gente também vem no altar sempre. Fala para Deus o que você pensa de você agora. Vamos ver se sua oração é arrogante. Este lugar, tu és real. Aqui abriu os olhos do meu coração. Fala para Deus o que você pensa de você. Eu posso enxergar e entender.
Olá, tudo bem, gente querida? Que alegria poder estar aqui falando com você, lançando uma promoção de Natal e Ano Novo. Há 1 ano e meio atrás eu estive em Londres, na igreja e também no museu de John Wesley. Por que eu gosto tanto de John Wesley? Não é só porque ele foi o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos, agora nós estamos falando em números e também em obras. É pela sua vida, a sua devoção a Deus, a sua vida de oração. Quem conhece a história de Wesley sabe que Wesley tinha uma vida de oração a partir das 4h30 da manhã e até por volta das 8 e pouco da manhã, depois andava mais 50 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. Quando eu estive no museu de John Wesley, nós ganhamos muitos presentes no museu. E um presente que nós ganhamos foi 365 dias com John Wesley, uma leitura devocional diária. Ou seja, Wesley orava às madrugadas e ele ia escrevendo as suas experiências com Deus. Mas não só isso, isso não é só um devocional que Wesley traz das suas experiências com Deus, é também um diário que ele escrevia. Então aqui nesse devocional aqui que nós fizemos para vocês, Wesley também escreve: no dia de hoje tive um encontro assim, no dia de hoje tive um encontro assado. Por exemplo, eu deixei aqui marcado para você, 31 de maio. Isso é na altura de 1740 aproximadamente. Ele deixa um texto aqui, Provérbios 4:1, ele diz: naquele dia, na Universidade de Oxford, houve uma reunião de policiais e os diretores da escola da Universidade de Oxford para discutir o entusiasmo do Clube Santo. O Wesley, George Whitefield e Charles Wesley montaram dentro da escola o que eles chamaram de Clube Santo, uma reunião de oração para revolucionar a Inglaterra. A ideia era que os sêniores da faculdade e a polícia queriam acabar com o Clube Santo. E aqui Wesley conta como que o Clube Santo prosseguiu, como que Deus manteve o Clube Santo. Eles tiveram na altura mais de 8.000 casas de oração e ganhou aí mais de 4 milhões de almas para Jesus. Nós traduzimos, lançamos essa peça. Eu poderia ter feito um livro mais barato, mas veja, não ia pegar bem, né? Uma peça aqui lindíssima para amante do livro. Eu sou amante do livro. Uma peça 365 dias com John Wesley, ou seja, para você acompanhar desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia após dia, das experiências que esse homem tinha com Deus e que você também pode ter. Olha só esse livro aqui está a R$119 no site. Então a promoção de Natal é o seguinte: R$150, 365 dias com John Wesley, e você vai ganhar esse livro, presta atenção: Derretimento dos Servos, lançamento. Vai ganhar Corações Profundos, Revelações Profundas, e também mais um livro, a escolha da editora. Por exemplo, eu estou citando esses Generais do Avivamento. Caso ele acabe, a editora coloca um outro livro para você. R$150 você vai adquirir devocional 365 dias com John Wesley e mais 3 livros. O correio é por sua conta e a promoção dura até 25 de fevereiro. Vou te dar uma dica: isso aqui não é só um livro devocional, isso aqui é para quem gosta de livro. Por isso que eu decidi mantê-lo nessa qualidade. Pra hora que você pegar, você vai ver, uau, que coisa linda. Aqui, por exemplo, 19 de agosto, eu dediquei algumas horas para ler a história dos puritanos. 20 de agosto, ele conta que Wesley aprendeu a orar pedindo a Deus dinheiro para os seus projetos. Então o livro aqui é de 1741. Que Deus te abençoe, faça a sua parte, que seja uma bênção esses livros na sua vida. Lembrando que a promoção acaba dia 25 de fevereiro de 2023. Um grande abraço.